Tudo bem, pessoal, com vocês? Esse vai ser o nosso primeiro episódio sobre a matéria de geografia, tá bom? Vão ser mais ou menos aí... Vão ser muitos episódios, né, que a gente vai ver sobre geografia e aí vai, né? A gente vai vendo um monte de matérias aí sobre geografia porque tem muito assunto bom pra gente ver aí sobre nosso planeta Terra, sobre o espaço geográfico do globo terrestre, tá bom? E não somente isso, claro, atividades humanas, cartas e vai. Enfim, hoje a gente vai ver um pouco sobre orientação e localização. Orientação principalmente, é muito importante, não só em casos assim de risco, como por exemplo alguém se perde em algum canto, né? Mas claro, até mesmo o GPS ele utiliza desse sistema de orientação e localização. Existem outras formas também, né? Da gente se localizar através, não só usando o Waze, o GPS, o Google Maps, as placas que tem na rua. Existem várias outras formas de se localizar. E são essas formas que hoje a gente vai ver aqui, são as formas básicas e que os nossos ancestrais eles utilizavam, porque foram eles que descobriram, obviamente, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos começar então sobre os pontos cardeais. Gente, os pontos cardeais, eles vão assim ser as coisas mais básicas que vocês vão ver, tá bom? Nessas aulas. Os pontos cardeais, eles sempre vão estar em aula sobre orientação e localização, não importa qual que seja a aula. Vamos lá, pontos cardeais. Gente, todo mundo sabe quais são os pontos cardeais, né? É norte, sul, leste, oeste. Agora, você sabia que, na verdade, os pontos cardeais, eles não são dessa forma? Na verdade, os pontos cardeais, eles são de uma forma horizontal. Como assim horizontal? Olha, vou pedir para você abrir os seus braços, você deixar eles eretos, abrir na altura dos ombros os seus braços. Fique aí por ele um pouquinho. Gente, agora você está olhando para frente, certo? O que está à sua frente é o norte, ok? E o que está atrás de você é o sul. Sabendo isso, a gente tem 180 graus para frente e 180 graus para trás. Então tudo que está 180 graus para frente é o meu norte e tudo que está 180 graus para trás de mim é o meu sul. Agora, se a gente abrir os braços novamente, vamos lá. Do meu lado direito, com o meu braço direito, a gente vai ter o extremo leste, ou seja, a gente tem o leste. E se eu abrir o meu braço esquerdo, eu vou ter oeste. Então, olha só que interessante. Eu olho para frente, o extremo frente não é mais 180 graus, né? Agora é só frente mesmo. Então, eu estou olhando para minha frente. Tudo que está à minha frente está ao meu norte. Por exemplo, agora à minha frente eu tenho minha televisão. Minha televisão está ao meu norte. E ao meu sul tem a minha parede. À minha direita, ou seja, ao meu leste, eu tenho uma janela. E ao meu oeste, eu tenho a minha porta. Interessante, né? Agora, uma coisa assim, só para fixar essa matéria de vez mesmo. Vamos lá. Gente, vamos imaginar assim o seguinte. Você está querendo se localizar. Você está aqui em Pirituba e você está querendo se localizar. Olha só. Você está em frente à ETEC Pirituba e você olha para a ETEC Pirituba. Você sabe que a ETEC Pirituba é norte, certo? Só que, a partir da ETEC Pirituba, você quer ir para sul. Porque no sul, eles têm um mercado Pirituba. Então, onde que está norte, onde que está sul, onde que está leste, onde que está oeste? Nisso aí. Sabendo que a ETEC Pirituba é norte e o mercado Pirituba é sul. Vamos lá. Gente, é bem simples, bem fácil, bem bacanudos de fazer. Você vai olhar tudo que está à sua frente. Então, assim, você é a referência. Não importa se o planeta ele é norte, sul, leste, oeste. Não, você vai ser sua referência agora para se orientar, tá bom? Vamos lá. Você olha para a ETEC Pirituba, ela é norte. Porque você está olhando ela está à sua frente, certo?
Então, a partir disso, você já sabe que ela é norte e o mercado Pirituba é sul. É um exemplo meio ruim, né? Mas a gente já deve ter fixado isso bastante na nossa cabeça depois que eu falei isso pra vocês. Beleza? Agora vamos ver os pontos colaterais. Gente, eu quero falar pra vocês sobre esses pontos colaterais. Por que os pontos colaterais eles são bastante importantes? Olha só. Conforme foi passando o tempo, os nossos ancestrais eles viram que não só existia norte, sul, leste e oeste. Porque eles perceberam que em determinados caminhos que eles faziam, eles tinham que seguir... Eles não conseguiam seguir somente para frente, para trás, para um lado e para o outro. Eles teriam que seguir certas vezes para diagonais, certo? Por exemplo, estou aqui, eu viro um ângulo de 45 graus e eu sigo aquele caminho. Eles começaram a notar isso. Eles iam para frente, só que ao mesmo tempo eles estavam indo para o lado. Então eles estavam indo para o norte, só que ao mesmo tempo eles estavam indo para leste ou para oeste. E aí, como que a gente pode chamar essa posição, né? Por exemplo, vamos pegar norte e o leste. Estou andando para o norte e ao mesmo tempo estou andando para o leste. Que posição que eu chamo essa? É muito simples, muito fácil. A gente vai chamar essa posição de Nordeste. A gente está andando para o Nordeste. E agora, se eu estou andando do norte para o oeste, estou andando para o norte e também para o oeste, eu estou andando para o noroeste, certo? Agora, gente, Agora, vamos lá. Agora, eu estou andando de costas, porque eu gosto de andar de costas e é um dos costumes que eu sempre fiz. E eu estou andando de costas, só que eu estou dando umas inclinadas, eu dei uma inclinada assim, e agora eu comecei a andar para o leste. Comecei a andar para a direita. E andando para trás também. Eu estou andando para o sudeste. Certo? E agora eu parei, comecei a voltar andando de novo para o sul, só que agora eu inclinei para meu lado esquerdo, e agora eu estou andando para trás e para o lado esquerdo. Ou seja, eu estou andando para o sudoeste. Deu para entender? Olha só. Por que a gente não chama, por exemplo, essas partes só de norte, leste e aí vai? Gente, seria estranho, né? A gente poder falar assim: eu estou andando para norte e leste. O norte e leste do Brasil é a região mais importante do mundo. Então assim, não faz sentido a gente ter que falar norte e leste, porque não é isso que remete. Por mais que a gente realmente esteja indo para frente, norte, e para o lado leste, a gente não está de fato indo para esses dois extremos, porque norte significa um extremo, leste significa outro. Nordeste, na verdade, é a junção desses dois extremos indo para uma determinada função, né, no meio desses dois extremos. Tá bom? Deu para entender os pontos colaterais? É bem fácil de aprender, bem fácil de decorar, tá bom? Agora, vamos para os movimentos aparentes do Sol. Gente, antigamente, as pessoas elas tinham um pensamento um pouco incomum pra gente que é desse século, né? Eles pensavam que o Sol, ele que girava em torno da Terra. E não é à toa. Se você observar, um dia, por exemplo, você vai ver realmente que o Sol ele aparece de um lado, de repente ele está em outro lado, e aí vai, e aí vem, o Sol ele começa a se mover no céu. Que diabos está acontecendo com o Sol? O Sol está se movimentando? É isso que está acontecendo? Não. Gente, o Sol, na verdade, ele não se movimenta, ele não gira, ele não faz nenhum movimento, ele fica parado somente brilhando lá no céu. O que acontece é que a Terra, na verdade, ela que gira em torno do Sol. A Terra tem uma órbita, ela faz órbita dentro do Sol. E ainda, para não só fazer essa órbita, ela ainda faz um giro em torno do seu próprio eixo. Então, com esse movimento que a gente chama de rotação, acontece os dias e as noites. Só que por que esse movimento ele é tão intrigante? Justamente porque é graças a ele que a gente consegue ver o Sol nascendo e o Sol se pondo. Olha só. Então é por isso que às vezes parece realmente que o Sol ele está se movimentando no céu, mas na verdade não. É apenas a Terra se
se movendo diante do seu próprio eixo, tá bom? Uma curiosidade muito importante é que a Terra ela gira de oeste para leste. Então, quem está no hemisfério oriental, obviamente, sempre vai receber a iluminação do Sol. Primeiramente, né, vai sempre ser o primeiro a receber a luz do Sol e depois o hemisfério ocidental que recebe. Então, né, e obviamente também o hemisfério oriental que se escurece mais rápido e aí vai, né? Bem, agora por que isso é importante para a orientação? Gente, vocês já perceberam uma coisa? O Sol, ele nasce ao leste. E o Sol, ele se põe ao oeste. Ou seja, o Sol, ele vai nascer, né? Ele vai amanhecer ao leste. E o Sol vai sumir, vai se pôr. Ou pode anoitecer, né? Como está na imagem, ao oeste. Gente, isso é muito importante. Se o Sol, ele tá nascendo a leste, se você está perdido, e aí você acaba de acordar numa madrugada, tá amanhecendo, para onde aí a cidade fica a leste? Para onde você iria? Obviamente, para leste. Você sabendo que a cidade fica a leste e o sol tá nascendo a leste, você vai para leste porque a cidade fica a leste. Agora, vamos, por exemplo, dizer, está anoitecendo e tem um vilarejo que fica um pouco mais ali perto do oeste. Eu vou esperar até anoitecer para ver onde que diabos é o oeste. E aí anoitece e você finalmente segue o sol até chegar nesse vilarejo. E olha só esse bizu. Gente, dá para saber até mesmo o horário só de olhar o sol. Se vocês observarem, aqui o Sol ele tem um determinado horário, né, que ele nasce, e de fato, e um horário que ele se põe. Agora, o Sol, quando ele fica lá no topo do céu, lá assim, dando oi para todo mundo, aquilo lá significa que é meio-dia. Então, se você olha para o céu, ele está parado lá no meio de tudo, é meio-dia. Agora, se ele está um pouco inclinado, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas. E através disso você consegue ver o horário e inclusive se orientar através disso, tá bom? Agora, eu falei para vocês um pouco sobre que a Terra ela se move em órbita do Sol, que ela gira em próprio do seu eixo. Vamos ver um pouco isso mais de perto. Vamos lá, olha só. Vamos ver agora os dois principais movimentos que nosso planeta Terra faz: a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra faz onde ela gira em torno do seu próprio eixo, indo de oeste para leste. Olha só, gente, por que isso? Bem, vamos lá. O Sol, aqui é da onde ela está vindo, né? Oeste para leste. Você não concorda que se essa aqui ela já está está mirando, obviamente, o Sol, ela não vai receber iluminação primeiro? E aí depois o que está aqui a oeste vai receber a iluminação? Então é justamente por isso que a gente fala que sempre o hemisfério oriental vai receber essa iluminação, justamente porque é essa parte que chega aqui, né? Ela é esta parte que está a leste, ela vai conseguir ter a iluminação do Sol, tá certo? Agora, uma curiosidade é que essa movimentação de rotação, ela vai durar aproximadamente 24 horas. Por que aproximadamente? É simples, gente. O Sol, na verdade, ele não dura 24 horas. Desculpa. A rotação da Terra, ela não dura 24 horas. Ela dura 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. E isso pode mudar a cada dia. Na verdade, por exemplo, hoje é dia 12. Hoje, o Sol, a Terra, ele completou seu giro completo em 23 horas, 56 minutos e 10 segundos. No dia seguinte, a Terra ela já vai completar isso diferente. Ela pode completar em 23 horas, 57 minutos e 10 segundos. Entendeu? Isso depende de como a Terra vai girar e aí vai. Tá certo? Vamos agora para a translação, gente. O movimento de translação
ela consiste na Terra girar em torno do Sol. Obviamente girar entre aspas, né? Porque não é bem um giro. É mais um movimento de órbita mesmo, né? Bem, esse movimento vai durar aproximadamente 365 dias. Mas é só 365 dias? Não, é 365 dias e 6 horas. E existe até um calendário, existem dois tipos de calendário, né? O calendário que a gente usa, que é de 365 dias, e um calendário romano, que nesse calendário eles utilizavam 365 dias e 6 horas. E aí, depois dessas 6 horas, eles comemoravam o Ano Novo. Olha só a curiosidade de história, né? Mas vamos lá, geografia. Graças a esse movimento de translação, a gente tem as estações do ano. Então, olha só, se na rotação a gente tem dois fenômenos, né, a gente consegue ver que através da rotação a gente tem o dia e a noite, agora na translação a gente já tem as estações do ano. Então, vou explicar isso aí um pouco melhor para você. Vamos lá. Solstício e equinócio. Gente, solstício, isso lembra o quê? Sol. Gente, existem dois tipos de solstício, tá bom? Solstício de verão, solstício de inverno. Qual a diferença? Solstício, ele lembra sol. Só que essa palavra, ela precisa ser um pouco mais, assim, separada. Vamos lá. Solstício é aquele determinado momento do ano em que o dia vai ter duração diferente da noite. Solstício, justamente por isso. Gente, verão, o sol ele sempre vai estar pelo menos de algumas horas à frente da noite. Então, por exemplo, o dia vai ter duração a mais que a noite no verão. E no inverno é o contrário. A noite vai ter uma duração maior que o dia. Então, a gente tem aí dois tipos de solstícios. Solstício de verão e solstício de inverno. Solstício de verão, o dia tem duração maior que a noite. No solstício de inverno, a noite tem duração maior que o dia. Deu pra entender? Agora, uma coisa assim pra explodir a cabeça de vocês mesmo e deixar todo mundo confuso, é que os dois hemisférios, se você observar aqui, a gente tem um hemisfério norte sendo iluminado, certo? A gente pode falar então que esse solstício aqui é um solstício de verão no hemisfério norte. E esse solstício aqui, inclusive, é um solstício de inverno para o hemisfério sul. Então, olha só, se você relacionar isso aqui, vai significar o quê? Justamente, está verão no norte e inverno no sul. Tá, o que muda? É simples, que nos dois hemisférios nunca vai ter a mesma estação do ano. Se no norte eu tenho verão, no inverno eu vou ter sul. Sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual, tá bom? Lembre-se disso. Solstício é diferente, tá bom? Então, pra ficar supimpa pra vocês, lembre-se, solstício, o dia sempre vai ter uma duração diferente da noite. Agora vamos pro equinócio. O equinócio, a palavra equi, se você separar equi de nócio, só equi, existem dois significados possíveis. A primeiro é cavalo e equivalente. Gente, cavalo obviamente não é, então a gente vai continuar com equivalente. Então é essa ideia que traz equinócio, é equivalente. O que é equivalente? Justamente a duração do dia e da noite. E aí a gente já consegue ter dois tipos de equinócio, o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Então, quando tem o equinócio, o dia e a noite sempre vão ter a mesma duração. Como o dia tem 24 horas, né, aproximadamente 24 horas, então a gente pode separar assim, 12 horas dia, 12 horas noite. Ou 11 horas e meia dia, 11 horas e meia noite. Entendeu? Pode ser alguma coisa desse tipo, mas geralmente 12 horas dia, 12 horas noite. Bem, e só para se lembrar também, o equinócio, na verdade, ele também tem a mesma coisa, acontece a mesma coisa que no solstício. Os hemisférios sempre vão estar em diferentes estações do ano. Então, se no norte é primavera, com certeza no sul vai ser outono. Tá certo?
Vamos agora ver as coordenadas geográficas, né, gente? Então a gente já viu aí orientação praticamente, né? A gente viu aí bastante coisa sobre orientação. Agora a gente vai ver coisas sobre localização. Gente, as coordenadas geográficas, na verdade, elas são muito importantes, né, para se localizar. Imagine, por exemplo, que você está em alto mar, tá? Você é capitão de um navio e você está em alto mar. E por acaso você fica sem combustível e você precisa enviar um sinal de ajuda. E nesse sinal de ajuda você precisa mandar sua localização. Só que você está no meio do mar. Onde que você vai estar? Você está no meio do mar. Como que você vai saber onde você está? Justamente para isso que as coordenadas geográficas existem. As coordenadas geográficas é um sistema de redes de linhas imaginárias. Deu para entender? É um sistema de linhas imaginárias que juntas, todas essas linhas imaginárias formam um sistema de rede. Agora, vamos passar para o próximo slide para a gente entender isso melhor. Olha só, as coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias que são traçadas no globo terrestre. Então a gente pode ver aqui que a gente tem linhas imaginárias na forma horizontal e linhas imaginárias traçadas, né, na forma vertical. E olha só, continuando, né? E que formam uma espécie de rede. Justamente, se a gente juntar esses dois aqui, a gente vai ter meio que uma redezinha, né? A gente vai ter quadradozinhos. Olha só. A partir desse sistema, a gente já tem dois principais linhas imaginárias. Então, o horizontal e o vertical agora vão ganhar nome. E essas linhas horizontais, agora a gente vai chamar de paralelos. E as linhas verticais, a gente vai chamar de meridianos. Vamos falar sobre os paralelos. Gente, os paralelos, eles sempre vão dar uma volta completa em torno da Terra. Não importa o sentido, não. Na verdade, não importa o sentido. Para falar sendo sincero, não importa o sentido. Ele sempre vai completar uma volta em torno da Terra, tá certo? Hoje, a gente conhece o principal paralelo, é o paralelo do Equador ou a linha do Equador. Justamente porque é nesse paralelo que se divide os dois hemisférios. Então a Terra ela é cortada em dois e temos dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Junto desses paralelos importantes, a gente tem 4 outros paralelos muito importantes que são relacionados a clima, que a gente tem o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, certo? A posição dos paralelos, eles também sempre vão variar em uma escala de 0 graus a 90 graus em ambos hemisférios. Como assim de 0 graus a 90 graus? Olha, 0 graus é a linha do Equador. Como eu disse, é nesse paralelo que a Terra vai ser dividida. Então, é essa linha o zero, o marco zero. Ok, mas por que 90? Justamente, 0 graus até a gente chegar no topo vai ser 90 graus. Então, 0 graus até 90 graus norte e 0 graus até 90 graus sul. A gente também pode fazer isso invertido. 0 graus até 90 graus norte, 0 graus até 90 graus sul. Olha só, se você somar 90 mais 90, dá 180. Desse lado aqui. Agora, se você somar desse lado, 90 mais 90 é 180. E se, por acaso, a gente somar 180 mais 180, 360, uma terra completa. Tá certo? Vamos passar para os meridianos. Gente, meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte até o Polo Sul, ou vice-versa também. Não tem problema, não importa da onde que está vindo. O que a gente precisa saber é que vem do Polo Norte, que elas cortam, né, o globo terrestre entre os polos, tá certo? O principal de todos, assim, o que vocês mais vão precisar saber é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele se localiza na Inglaterra, especificamente na Grande Londres, tá certo? Por que ele é famoso? Justamente porque é nele que a gente vai marcar o marco zero do planeta Terra. É ele que vai dividir a Terra em duas também, no hemisfério ocidental e o hemisfério oriental.
Tá certo? Então, se nos paralelos o Equador ele já dividia a Terra em duas, hemisfério norte e hemisfério sul, o meridiano de Greenwich, ele na verdade também vai dividir a Terra em duas. Ele vai dividir a Terra em hemisfério oeste ocidental ou leste oriental. Não importa o nome que você for dar, tá bom? Assim como os paralelos também, né? Os meridianos, eles variam aí, eles têm uma variação nessas escalas. Olha só, ele vai de 0 graus até 180 graus. Então, os paralelos, vamos voltar, os paralelos eles iam de 0 graus até 90 graus norte e de 0 graus até 90 graus sul. Os meridianos, eles vão um dobro disso. Os meridianos vão de 0 graus até 180 graus oeste e de 0 graus até 180 graus leste. Tudo, se você somar 180 mais 180, vai dar uma volta completa na Terra, e é justamente isso que a gente está querendo fazer, né? Aliás, a Terra é uma esfera e não um plano, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem. Ela é uma esfera, então, obviamente, 90, 90 os polos, né? Agora falando sobre fuso horário. Só uma coisa, é isso mesmo. Fuso horário. Gente, vou pedir uma atenção para vocês, especificamente nessa área, tá bom? Fuso horário, ele às vezes pode ser um bicho de 7 cabeças, se a gente não conseguir entender realmente como calcular o fuso horário. Enfim, vamos lá. Gente, a Terra ela vai de 0 graus a 180 graus leste e de 0 graus até 180 graus oeste, certo? Então, a gente sabe através disso que a Terra ela tem 360 graus. 360 graus o quê? A Terra inteira, a Terra inteira, ela vai dar 360 graus. Ok, nenhuma novidade disso. Gente, uma curiosidade também, a rotação, o giro completo da rotação, ela dá 360 graus. Sabendo isso também, quanto tempo dura a rotação, o movimento da rotação? 24 horas, certo? Aproximadamente 24 horas. Então, a gente tem dois valores aí. O tanto de ângulo que a Terra gira e a duração. Agora, se a gente dividir esses dois, qual valor vai dar? É simples. 15 graus. Então, a cada 1 hora, a gente se move 15 graus. Tá certo? Tá, ok, Augusto, mas se a cada 1 hora a gente se move 15 graus, o que isso vai mudar na minha vida? Gente, esse aqui é um mapa dos fusos horários, tá bom? Vamos lá. Aqui fica, essa linha aqui, ela é o meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich, ele, por exemplo, aqui agora, no Brasil, a gente está no -3, né? No Brasil agora são 22 horas e 49 minutos. Ok, 22 horas e 49 minutos. Mas eu estou conversando com uma pessoa da Rússia. E por acaso, essa pessoa da Rússia, ela mora pelo menos 6 horas de diferença. Na verdade, vou fazer um exemplo diferente para vocês. Olha, eu estou no grau 45, eu estou no ângulo 45 graus a oeste e eu estou querendo contatar alguém que está no ângulo 60 graus a leste. Sendo que eu estou aqui no 45 graus a oeste, é 22 horas e 49 minutos. Que horas vão ser a 60 graus oeste? Já pensaram nisso? Uma resposta? Olha só, aqui é 23 horas. Certo? Mas e aqui? É que horas? Vamos lá? Vamos ver como que é? É bem simples, gente. Então, a gente sabendo que 15 graus, então, olha só. Vendo isso aqui, é um bicho de 7 cabeças, para quem não entender que cada 1 hora é 15 graus. Mas é bem simples, ó. Aqui é 45 graus. Então, a gente diminui 30 graus. 15 graus, 0 graus. Quantos graus a gente mudou? 1, 2, 3. Então a gente já passou 3 horas.
22 horas, a gente adiciona 3 horas. Então, 23, 0, 1. Ok? Então, no meridiano de Greenwich, a gente sabe que agora é 1 hora e 49 minutos. Mas eu não quero saber o do meridiano de Greenwich. Eu quero saber o horário que está em 60 graus a leste. Então, a gente vai chegar até 60 graus adicionando, né? Então, vamos lá. 15, 30, 45, 60. Chegamos. Quantos que a gente pulou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai adicionar mais 4 nessa conta aí de soma. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Então, se aqui no Brasil é 22 horas e 49 minutos, lá no ângulo 60 graus a leste vai ser 7 horas. É isso? Desculpa, eu tava contando aqui na minha mão. É 5 ou 7 horas? Desculpa, podem voltar no vídeo. Vamos lá de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente isso, 7 horas. Desculpa, tá, gente? Eu me confundi. 7 horas adiantado. Olha só que diferença, né? Então, se lá aqui no Brasil é 22 horas e 49 minutos, lá em 60 graus a leste, a gente vai ter 7 horas adiantado. Então, vamos lá. 23, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então, enquanto aqui a gente ainda tá de noite, ainda nem acabou o dia, lá eles já estão quase amanhecendo. Olha só. Interessante, né? E é justamente por isso que a gente sabe que o Sol ele vem de oeste para leste. Justamente por quê? Porque o leste ele sempre vai nascer primeiro e o oeste, infelizmente, vai ficar para trás e vai nascer depois.